É isso aí, tudo bem? Alô, você que está em casa, professor de Clé tá na área para corrigir aí o nosso super simulado para o ISS de Campinas, não é isso? Pois é, eu dividi a parte de legislação com o professor Rafael Vilches e a minha incumbência versou sobre o IPTU e o ITBI. Sendo assim, as questões da prova de IPTU e de ITBI foram elaboradas por mim e eu estou aqui para corrigir essas questões. Vamos lá? Vamos ver aí o que nós trouxemos no nosso simulado? Pois bem, são 18 questões e elas começam aqui no número 53. Olha lá, gente. Questão de número 53. De acordo com a Lei 11.111 de 2001, que dispõe sobre IPTU em Campinas, em relação à hipótese de incidência, assinale a alternativa correta. Então, ela quer a alternativa correta. Vamos lá. O gabarito aqui foi a alternativa D de dado. O IPTU ele não incide sobre o imóvel localizado na zona urbana do município que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal agrícola, pecuária ou agroindustrial. Por quê? Não há a incidência do IPTU justamente porque, nesse caso, incide o ITR. É um critério diferente. A regra é que a definição entre IPTU e ITR seja pela localização do imóvel. Imóvel em área rural, ITR. Imóvel em área urbana, IPTU. Mas existe aí um dispositivo específico da legislação de Campinas que segue a jurisprudência do STJ, versando sobre a incidência do ITR de acordo com o uso do imóvel e não de acordo com a sua localização. Beleza? Então essa é a que está correta. De Clé, e o que está errado nas demais alternativas? Vamos lá. Ó. Letra A. Letra A, o que está errado é essa lei tributária, né? Lei tributária. O que define bem imóvel é a lei civil, é o Código Civil que define o que vem a ser bem imóvel, tá? O que está errado na letra B é o desde que, ó. Por quê? Porque as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana são aquelas que estão em transição, deixando de ser rural e passando a ser urbanas, elas não precisam daqueles dois melhoramentos que caracterizam a área urbana. Ou seja, esse desde que tornou a alternativa B de bola errada. Letra C. O IPTU não incide sobre imóveis pertencentes ao patrimônio das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, enquanto utilizados a qualquer título por pessoas físicas ou jurídicas para a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Nesse caso, ó, em se tratando de atividade econômica, essas autarquias, né, e fundações desenvolvendo empreendimentos privados, vai haver sim a incidência do IPTU. E a letra E, para os efeitos desta lei, considera-se ocorrido o fato imponível, o fato gerador do IPTU no dia 1º de janeiro e não no dia 1º de fevereiro. Portanto, está errada aí essa alternativa é gabarito D de dado. Beleza? Questão agora 54 do nosso simulado. Novamente eu peço para você assinalar a alternativa correta. E novamente o gabarito foi a alternativa D de dado. São isentos do imposto as áreas ocupadas pela administração pública direta municipal e suas autarquias e fundações, objeto de futura desapropriação a partir, né, da emissão na posse, ou melhor, a partir da efetiva ocupação
até a emissão na posse do imóvel, conforme atestado pelos órgãos competentes. O que está errado nas demais alternativas? A letra A fala do imóvel do ex-combatente que lutou na Segunda Guerra Mundial. Esse imóvel, para ter isenção de IPTU, ele não pode estar alugado a terceiros. Ou seja, o ex-combatente ele tem que efetivamente residir no imóvel. Tá? Se ele está alugado a terceiros, ele não poderá ter isenção de IPTU, pelo menos esse tipo de isenção. B de bola. São isentos do imposto os imóveis gratuitamente cedidos, onerosamente não. Os imóveis gratuitamente cedidos para uso da administração pública. Letra C. São isentos do imposto as áreas de preservação ambiental permanente, referente aos maciços de matas remanescentes de vegetação nativa e ciliar, em geral, e ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água. Os artificiais, não. É isso que está errado na letra C de casa. Os rios artificiais, nesse caso, eles ficam fora. Tem que ser curso d'água natural, tá? Qualquer curso d'água natural. E a letra E diz que são isentos do imposto as áreas de lotes reconhecidos pelos órgãos competentes como não edificáveis e destinados à servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, de alta tensão, de adutora de água, de gasoduto de óleo, desde que a servidão, né? Ainda que a servidão não seja averbada na matrícula do imóvel? Não. Desde que a servidão seja averbada na matrícula do imóvel. Então, gabarito aí da nossa questão 54, letra D de dado, tudo em conformidade com a lei número 11.111. Tudo letra de lei, gente. Não tem nada sendo inventado aqui. Eu montei uma prova no padrão da banca Vunesp, pegando aí letra de lei, tá? 55. No que tange a sujeição passiva do IPTU em Campinas. Quem é sujeito passivo? Ou melhor, quem é considerado contribuinte do IPTU? Nós sabemos que o contribuinte ele pode ser o proprietário, o titular do domínio útil e o seu possuidor a qualquer título, desde que seja uma posse com animus domini, com a intenção de ter o imóvel definitivamente para si, tá? Então, proprietário está certo. Enfiteuta é um exemplo de titular do domínio útil, está certo. Possuidor com animus domini também está certo. Comodatário e locatário não. Esses dois, apesar de terem a posse do bem imóvel, não se trata de uma posse com animus domini. Por isso, o gabarito aqui é a letra A na questão de número 55. Tá bom? Questão 56. Falando aí do artigo 11A da Lei 11.111. Perguntando quais são aqui os fatores de correção incidente sobre o valor venal dos imóveis territorial, residencial horizontal, não residencial horizontal, vaga de garagem horizontal ou vaga de garagem territorial. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aí nesse 11A que você vai lembrar esses fatores de correção. Esse é o material que eu usei no meu curso junto com o professor Rafael Vilches de legislação aqui de Campinas, tá? Então ele está rabiscadinho por causa disso. São os pontos que eu abordei aí
ao longo do nosso curso, que você deve ter assistido. Se não assistiu, fica aí o convite para poder dar uma olhadinha nesse nosso curso. E aqui está o nosso artigo 11A. Quais são os fatores relacionados a esses imóveis? Né, o valor venal do imóvel territorial, residência horizontal, não residência horizontal, vaga de garagem horizontal, vaga de garagem territorial. É o fator de condomínio, o fator de loteamento fechado e o fator cinturão de segurança. Esses são os 3 fatores incidentes sobre o valor venal do imóvel nos casos listados na questão. Por isso, na questão 56, o gabarito vai ser justamente a letra B de bola. Fator de condomínio, fator de loteamento fechado e fator cinturão de segurança. Cuidado para não confundir com os outros fatores que nós temos aqui na nossa legislação, né? Tem diversos outros fatores. Olha lá, fator relacionado aí ao valor venal do terreno, que está no 16B. Tem o fator de profundidade, cuidado para não confundir com ele, o fator de esquina, o fator de lote encravado e também o fator área, né? E no que tange ao imóvel construído, ainda tem o fator relacionado à idade do imóvel, à depreciação do imóvel. Então, esses são os fatores existentes na legislação de Campinas. Belezinha, gente? Tranquilidade. 56 aí, gabarito, letra A. 57. Segundo dispõe o artigo 15 da Lei 11.111, o que é considerado imóvel territorial. Você deve ter estudado que o IPTU de Campinas ele é dividido em 2 impostos, o territorial e o predial. No territorial, nós levamos em consideração no valor venal do imóvel somente o valor venal do terreno. Não se leva em consideração a construção. E aí eu coloquei 5 itens para você identificar o que é considerado imóvel territorial. Meu querido aluno, minha querida aluna, você que está em casa, lá no artigo 15, nós temos justamente essa definição. Olha só, considera-se imóvel territorial a edificação provisória, a edificação em ruínas, em demolição ou condenada, obra paralisada ou em andamento, e área excedente, sendo aquela superior a 350 metros quadrados, e vai ser limitada a área total do lote que exceder em 20 vezes a área total ocupada pelas edificações. Então, aqui na nossa questão, né, a edificação permanente está errada. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho a edificação provisória e não permanente. Então, a afirmativa 1 é falsa, a 2, a 3 e a 4 estão certinhas, e a 5 também é falsa, porque teria que ser 350 metros quadrados, e aqui teria que ser 20 vezes a área total ocupada. Portanto, 2, 3 e 4 corretas. Gabarito, letra C de casa, na questão 57. Tá bom? 58, vamos lá. De acordo com o artigo 18F da Lei 11.111, para efeito de avaliação dos imóveis não residenciais e caracterizados como shopping center, isso aqui é interessante, ó, não registrados em unidades autônomas junto ao cartório de imóveis, serão elaborados PICs, planilhas de informações cadastrais específicas para determinadas áreas. E aí, eu pedi para você identificar quais áreas deveriam constar nessas PICs, tá? Isso está, conforme o enunciado diz, no artigo 18, Foxtrot, 18F. E aí, lá no artigo 18F, nós temos
essas áreas. Qual foi a pegadinha que eu utilizei na questão? Eu disse estacionamentos cobertos. Ou melhor, eu disse descobertos, e o correto seriam estacionamentos cobertos. Essas áreas aqui, essas 5 áreas, deveriam estar, né, devem estar indicadas especificamente nas PICs. Portanto, o erro está justamente aqui na assertiva 5. As demais assertivas estão todas corretas. 1, 2, 3 e 4. Portanto, na questão 58, o gabarito foi a letra D de dado. Tá bom? 59. A respeito da arrecadação do IPTU em Campinas, a administração tributária é facultada conceder um desconto especial e um desconto por adimplência. E aí, cuidado com isso, tá? Por quê? O decreto municipal 19.508 de 2017, ele fixou limites para tais descontos e disse que instrução normativa iria fixar exatamente esses percentuais. E aí veio a instrução normativa número 06 de 2017 e fixou esses percentuais aí do desconto especial enquanto desconto especial para pagamento, né, à vista, e desconto por adimplência, aquele que no ano anterior ele pagou em dia todas as suas prestações do IPTU. Então, nessa questão 59, o gabarito é C de casa, exatamente 3% e exatamente 4%. Vamos dar uma olhadinha lá nessa instrução normativa número 6 de 2017. Cadê ela? Instrução normativa número 6 de 2017 está aqui, ó. Tá? E aí, ela fala de diversas isenções. Muito legal. Várias isenções aqui. Cadê a parte relacionada ao desconto? Ah, não, eu estava na instrução errada. 6 de 2017 é essa. Então aqui, ó, o desconto de 4%, que é o desconto especial, e o por adimplência é o de 3%. Então, era isso que eu queria de você na questão. 4% e 3%, artigo 1º da instrução normativa. Desconto especial e por adimplência. Calma aí, especial 4%, por adimplência 3%. Não é isso? Exatamente. Aqui no artigo 2º também falo do desconto especial 4% e por adimplência 3%. Ou seja, o gabarito aqui não é letra C, desculpa. Eu coloquei errado 4% e 3%. O gabarito vai ser justamente a letra E. E aí, provavelmente no site o gabarito vai estar errado, mas eu já vou anotar aqui para poder trocar o nosso gabarito. 59, gabarito mudar para a letra E. Desconto especial 4% e desconto por adimplência 3%. Belezinha, gente? Continuando então, questão de número 60. A respeito da instrução normativa que dispõe sobre procedimentos administrativos e documentos necessários para a concessão de isenções do IPTU e taxas imobiliárias, em se tratando de imóvel tombado, aquela isenção de IPTU para imóvel tombado de uso residencial. Quais são os documentos que devem instruir o pedido? E aí,
Em se tratando de imóvel residencial, não há a necessidade de cópia do alvará de reforma. Essa cópia do alvará de reforma para essa isenção será somente quando o imóvel for de uso não residencial. Então, a 1 está certa, a 2 está certa e a 3 também está certa. Gabarito da questão 60, letra A. Tá ok? Tranquilo? Adclé, onde é que está isso lá na instrução normativa número DRI SMF número 6 de 2017? Eu quero dar uma olhada, isenção de imóvel tombado. Então vamos lá. DRI 06 de 2017, isenção de imóvel tombado. Essa isenção está aqui no artigo 6º da instrução e diz justamente o seguinte, ó, olha o parágrafo único. O pedido, melhor, parágrafo não, o inciso 4º, cópia do alvará de reforma, no caso de reforma de imóvel de uso comercial, ou seja, a cópia do alvará para imóvel de uso residencial não precisa, tá? Inclusive, o parágrafo único diz que nos imóveis residenciais teremos apenas os documentos de que tratam de incisos 1 a 3, ou seja, a cópia do alvará de reforma não precisa para os imóveis residenciais. Portanto, somente para imóvel comercial. Show de bola, galerinha! Tamo junto aqui, Titio de Cleta com vocês. Mais uma questão do nosso simulado resolvida. 61. A Lei Municipal 13.580 de 2009 instituiu no âmbito do município de Campinas o Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares vinculado ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida. Sobre a referida lei, o que é incorreto afirmar? E aí, eu já vou te adiantar que nessa questão 61, o gabarito é a letra E. Ou seja, todas as assertivas A, B, C e D estão corretas, tá? Estão corretas. Mas qual foi o erro da letra E? A garantia hipotecária dada por meio de imóveis, ela tem que ser dada por imóveis que estão localizados não no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, não. É no município de Campinas. Foi essa a pegadinha que eu fiz aqui com você na alternativa E. Então, essa lei 13.580 de 2009, ela está aqui, ó, deixa eu achar ela. Decreto, está aqui. Lei 13.580 de 2009. Chegou essa lei. Olha lá. Então, ela dispõe sobre o plano de incentivos a projetos habitacionais populares vinculados ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida. E esses incentivos, gente, não é só de IPTU, não. Tem vários incentivos aí, tá? Vários incentivos. Então, esses incentivos consistem aqui, ó, na isenção de taxa, de TBI, de ISS, dependendo da situação, né? ISS relacionado à construção civil, lá do subitem 702 da lista, ó, tá vendo? Tá? Então, tudo isso aí também fala das isenções, papapá, isenção de pagamento, um monte de coisa. Só que, como consta aqui no artigo 5º, parágrafo 3º, nós temos uma garantia hipotecária que é o município de Campinas e não no estado de São Paulo. Então, cuidado com essa pegadinha, se ela vier no dia da prova, eu coloquei aqui no nosso simulado.
E fica ligado também que existem várias formas de garantia hipotecária. Melhor, várias formas de garantia para a execução dessas obras de infraestrutura. Tá? Próxima questão, questão 62. A respeito das penalidades aplicáveis ao IPTU, e levando-se em consideração a Lei 11.111, marque V para verdadeiro, F para falso e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Pessoal, a única verdadeira aqui é a terceira afirmativa. As duas anteriores são falsas. Tá? Obviamente que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e a imposição de penalidade administrativa por infração a dispositivo da Lei 11.111 não ilide a responsabilidade criminal do infrator, inclusive para os casos de desacato e de desobediência. Qual é o erro da segunda assertiva? É falar que depende da intenção. O correto seria que independe da intenção. E o erro da primeira é falar que elas serão, no concurso de infrações, as penalidades serão aplicadas isoladamente. Está errado. Elas serão aplicadas cumulativamente. Ou seja, estão erradas as assertivas 1 e 2 e a terceira é verdadeira. Falso, falso, verdadeiro. Gabarito, letra E. E a próxima questão já é a 63. Agora a gente vai mudar o assunto. Vai falar aqui de ITBI. Ou seja, eu fiz 10 questões aí sobre IPTU para você. Tá? E agora 8 questões de ITBI. Começando com a questão 63, o que nós temos? De acordo com a Lei 12.391, que é a lei do IPTU em Campinas, eu pergunto sobre as hipóteses de incidência do ITBI. E aí, a afirmativa 1 não é uma hipótese de incidência. O compromisso de compra e venda, para ser hipótese de incidência de acordo com a legislação de Campinas, precisa estar averbado. Tá? As outras assertivas estão corretas. A concessão de direito real de uso, a instituição de usufruto e a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado havendo alheio, essas três são hipóteses de incidência na Lei 12.391. Portanto, 2, 3 e 4 apenas, gabarito da questão 63, letra C de casa. Questão 64. A respeito das hipóteses de não incidência do ITBI, ou seja, agora eu quero aquelas de não incidência, reguladas pelo artigo 5º, o que nós não podemos afirmar. Ou seja, eu estou pedindo para você me dizer o que está incorreto. Tá? E o gabarito aqui é a letra C. Gabarito aqui é a letra C. Vamos dar uma olhadinha. A diz que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos em decorrência de desincorporação do patrimônio de pessoas jurídicas que foram conferidos quando retornarem aos mesmos transmitentes nas mesmas proporções que foram integralizados. Isso está certinho falando sobre as hipóteses de não incidência do ITBI. Esse é o material que eu usei sobre o ITBI no nosso curso. E aí, sobre as hipóteses de incidência do ITBI, essa é a Lei 12.391 de Campinas. Nós temos as hipóteses de não incidência aqui no artigo 5º. Olha lá, o imposto não incide.
E aí, essa primeira assertiva que fala da desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica quando retornar ao mesmo transmitente. Ou seja, é uma hipótese de não incidência semelhante àquela que está no Código Tributário Nacional. Mas ela também está prevista aqui, ó, no artigo, cadê ele? Passou? Aqui, ó, no artigo 2º do nosso artigo 5º, retornando aí ao mesmo transmitente, é uma hipótese de não incidência semelhante ao artigo 36, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa primeira está certa. A letra B diz que o ITBI não incide na aquisição por uso capião. Por quê? Porque uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade imóvel. Ou seja, na aquisição originária não há transmissão. Se não há transmissão de bem imóvel de uma pessoa para outra, não há que se falar em ITBI. Então tá certinho a letra B de bola. Realmente, ó, o ITBI não incide na aquisição por uso capião. Está aqui no inciso 4º. A letra C fala que a isenção sobre a primeira aquisição, sobre a primeira transmissão dos imóveis aos beneficiários dos projetos habitacionais populares adquiridos da Coab gera direito de repetição de ITBI regularmente pago em momento anterior à publicação da Lei Complementar 180. Essa primeira transmissão de imóvel aos beneficiários dos projetos habitacionais adquiridos pela Coab está aqui, ó, no inciso 8º. Tá vendo? Inciso 8º. E aí, nós temos, a respeito desse inciso 8º, justamente aqui o parágrafo 2º, que diz que elas não geram direito à repetição do ITBI. Portanto, esse foi o erro, afirmar que gera direito de repetição, de poder pedir de volta aquilo que já tinha sido pago, né? A letra D fala da hipótese de não incidência relacionada aí às operações societárias, que obviamente dependem da análise da atividade preponderante do adquirente. E a letra E fala da retrovenda, que realmente está prevista na legislação de Campinas também como uma hipótese de não incidência. Tanto a retrovenda como a retrocessão, como o pacto de melhor comprador. Então, questão 64, gabarito aí, letra C de casa. 65. Mais uma questãozinha para a gente corrigir. Vamos lá. Tendo como base o artigo 6º, parágrafo 8º da Lei 12.391, expedida a certidão de não incidência do ITBI, o contribuinte terá de efetuar sua inscrição como proprietário do imóvel incorporado no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças em quanto tempo? Então, vamos lá no artigo 6º, parágrafo 8º, que você vai ver esse prazo. É o tipo de questão decoreba, mas é a cara da VUNESP. Olha só, é incorporado no cadastro prazo de 90 dias da expedição da certidão. Então, prazo de 90 dias a partir da expedição da certidão. Era isso que eu queria de você na questão gabarito da 65, letra A. Belezinha? 66. No que tange ao contribuinte do ITBI, disciplinado no artigo 7º da Lei 12.391,
é contribuinte do imposto, exceto, ou seja, quem não é aqui contribuinte do imposto. O gabarito é a letra E, porque no caso da cessão de direitos decorrente de compromisso de compra e venda não averbados, veja, o compromisso de compra e venda não averbado não é fato chavador do ITBI, mas a cessão do direito decorrente de compromisso de compra e venda não averbado é. E aí, o sujeito passivo nesse caso não vai ser o cessionário, vai ser o cedente, tá? Vai ser o cedente. Nos demais casos, está tudo certinho, ó. O adquirente, o promitente, comprador, o cessionário e, subsidiariamente, o alienante dos bens e direitos permitidos, o promitente vendedor e o cedente. Lá no artigo 7º, nós temos justamente a definição desse pessoal. E eu peguei aqui, ó, o cedente e troquei por cessionário, de modo que ficou errada a nossa assertiva E, sendo ela o gabarito da questão. Tá bom? 67. A respeito do ITBI, assinale a alternativa incorreta. Mais uma vez, eu peço aí a alternativa errada. E o cálculo do ITBI, dependendo da situação, a base de cálculo ela sofre algumas reduções. Vamos dar uma recordada aqui, ó. Base de cálculo do ITBI. Então, tá mais aqui para baixo, ó. Tal. Chegou. É esse artigo 11 que eu queria. Veja que o valor venal do ITBI, que é o valor venal de referência do imóvel, em se tratando de uso e usufruto, a base de cálculo é reduzida a 1/3. Em se tratando de nua propriedade, a 2/3. Em se tratando de enfiteus, é 80%. E em se tratando de domínio direto, a 20%. Então, tem que decorar essas hipóteses de redução de base de cálculo. Tá? Na nossa questão 67, o gabarito é a letra B de bola. Letra B de bola. Por quê? Em se tratando de nua propriedade, a redução não é a 80%. A redução é a 2/3. Tá? Esse foi o erro aqui da alternativa B de bola. A letra A está certinha, vai ser reduzida a 1/3 se tratando de uso e de usufruto. A letra C fala que o valor venal de referência será reduzido ao valor da indenização no caso de exceção física para a construção de obras ou plantações, também está certinho. Está aqui, ó, no inciso 5. Tá? Aqui no inciso 5. O artigo 12 tem a alíquota do ITBI em Campinas, que é de 2,7%. Então, está certinha também a alternativa E. E a letra D de dado fala que na instituição e extinção do direito de superfície da transferência de direito de construir será tomado como base de cálculo o valor do instrumento. E isso também está certinho. Cadê aqui a situação do direito de superfície? Direito de superfície. Passei? Ué, cadê o direito de superfície? Às vezes ele dá uma sumida, né, gente? O negócio desaparece dentro da legislação, mas aqui, ó, no artigo 10, instituição e extinção de direito de superfície, o valor do instrumento. Beleza. Gente, questão 68. O prazo para pagamento do ITBI em Campinas não será de 30 dias. Em que situação? Olha só, o prazo para pagamento do ITBI, conforme o enunciado da questão nos diz, está lá no artigo 14. Então, aqui está ele. Ó. Você vê que no inciso 2, nós temos uma penca de situações, tá? Uma penca de situações em que o prazo
para o pagamento do ITBI será até 30 dias. E o inciso primeiro, em se tratando da lavratura de instrumento público ou particular, o imposto tem que ser pago até a data dessa lavratura. Ou seja, o que você tem que decorar aqui? A regra 30 dias, exceto o inciso primeiro, lavratura de instrumento público ou particular, que o ITBI tem que ser pago até a data da lavratura. Portanto, o gabarito da questão 68 é a letra B de bola, que diz justamente essa exceção aqui do inciso primeiro. Em todas as demais situações, o prazo será de 30 dias. Tá bom? 69, para a gente fechar aqui, quase fechar, né, a correção do nosso simulado. Falando do artigo 23A da Lei 12.391, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à administração tributária todas as informações de que disponham com relação aos meios de negócio e atividade de terceiros, ou seja, pessoas que, prestando informações, ajudam e colaboram na fiscalização do ITBI. Desse pessoal listado aqui, quem tem que prestar informação à administração tributária? Todo mundo. Essas 5 pessoas devem prestar informações à administração tributária. Por isso o gabarito da 69 é a letra E. Basta você dar uma olhadinha no artigo 23A. Vamos dar uma olhadinha nele? Ó. 23A. Passou? Tá aí, ó, 23A. Ou seja, toda essa galerinha aí tem que prestar informação à administração tributária, tá? Com base nessas informações é que o fisco ele tem fundamento para, né, para os elementos de cálculo do valor venal, poder estipular o valor de metro quadrado, poder atualizar a planta genérica de valores e por aí vai. Então, fechando a correção do nosso simulado, vem aí a questão de número 70, que fala da DETIM, da Declaração de Transações Imobiliárias. O gabarito dessa questão foi justamente a letra B de bola. Porque a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é falsa. A DETIM, ela pode sim ser retificada após o seu envio. É isso que está lá no decreto 18.328 de 2014. Tá? No mais, eu tenho o prazo de envio dessa declaração aqui na segunda afirmativa. Show de bola. E também na primeira assertiva eu tenho que todas as operações devem ser informadas nessa declaração de transações imobiliárias. Não tem exceção, independentemente de seu valor. Tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso super simulado. Eu estou aqui finalizando a correção. Espero poder revê-lo no nosso segundo simulado. Pois é, vai ter ainda mais um simulado aí para você arrebentar na prova de Campinas e ver o jeitinho da banca Vunesp. Tá certo? Um abraço.